Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meu povo. Quarta-feira, 6 de setembro, véspera de feriadão. Eu aqui resfriado, aqui em São Paulo está bastante frio, mas estamos no ar. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, vamos começar o nosso Direito do Povo, um programa que dá a oportunidade para vocês de fazerem uma pergunta de cunho jurídico, né? Algum problema que vocês eventualmente estejam preocupados, enfim, não sei o que eu faço, aí fica perguntando para vizinho, fica perguntando para parente, cada um tem uma opinião diferente, acaba ou não fazendo nada ou fazendo coisa errada, né? Então, este programa tem essa particularidade de dar a oportunidade das pessoas consultarem, enfim, um advogado. E alertando mais uma vez a todos que vocês têm, em todos os municípios de São Paulo, vocês têm a oportunidade de buscar o aconselhamento jurídico nas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. Em cada município tem uma, e lá eles atendem de graça pela Defensoria Pública. Há um convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB, a Ordem dos Advogados. E por este convênio a Defensoria então paga os profissionais da OAB que estejam aptos, que estejam inscritos na Defensoria Pública, e eles passam a ser um defensor público, tá certo? Faz o processo absolutamente de graça, enfim, vocês podem procurar, basta procurar a subseção da OAB do município de vocês, tá certo? E é a mesma advocacia que vocês encontrariam numa Defensoria Pública, totalmente gratuita. Muita gente vai direto ao fórum, muita gente, enfim, não procura advogado porque acha muito caro e tal, sem saber que tem esse direito de buscar um advogado de forma gratuita pelo convênio da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados. Mas muito bem, semana passada eu me empolguei aqui falando poucas e boas aqui de algumas coisas do governo, né? E acabaram ficando duas questões para trás. Uma delas, que foi, acho que é Salete o nome dela, Salete, é isso mesmo. E ela então me contou a seguinte história: olha, a casa era da minha mãe, que foi casada com meu pai morreu, mas meu pai tinha comprado uma casa, a casa onde a gente mora, tinha comprado com um contrato de compra e venda. Não tem registro, não tem escritura, não tem nada. Meu pai morreu, o irmão dele fez inventário, a casa ficou para minha mãe, mas não tem papel, não tem nada, enfim, não tem absolutamente documento nenhum. Ela sabe que a casa ficou para ela no inventário e é só esse dado que ela tem. Então ela pergunta o que poderia ser feito. Precisaria reabrir inventário? Não precisa nada disso, Salete. Você orienta a tua mãe a procurar um advogado e entrar com uma ação de uso capião. Basta que ela prove que ela está nessa casa há muito tempo. Pelo que você falou, a casa em que você nasceu. Não sei que idade você tem, mas com certeza é mais de 10 anos para fazer uma pergunta no nosso programa, né? Então, se tua mãe está lá na casa há mais de 10 anos, basta que ela prove que está nesse endereço, que está usando a casa, ou seja, basta que ela prove que tem a posse do imóvel de forma mansa e pacífica, ou seja, sem ninguém discutir, ininterruptamente por mais de 10 anos. Para isso, ela vai precisar de uma declaração dos confrontantes. Quem são os confrontantes? Vizinhos de muro, vizinhos de parede, ou seja, vizinho do lado esquerdo, vizinho do lado direito e dos fundos. Na frente é uma rua, tá certo?
Então você vai pegar uma declaração desses vizinhos dizendo que conhece a sua mãe, que sabe que ela está lá há mais de 10 anos e que nunca houve nenhuma disputa. Aqui alguém invadiu meu espaço, nada disso. E aí procura um advogado, ele vai orientar, alguns outros documentos serão necessários, mas basicamente é isso. O uso capião se resume em provar que você está na posse do imóvel de forma mansa e pacífica por pelo menos 10 anos, sem nenhuma discussão, e precisa do testemunho, que não é bem o testemunho, é obrigatório na ação de uso capião conseguir a declaração dos confrontantes, dos vizinhos de muro. Por quê? Se você não conseguir a declaração, ou porque não conhece, ou porque não se dá bem, ou qualquer coisa assim, o juiz vai mandar intimar seus vizinhos para que eles prestem testemunho em juízo para dizer, o juiz vai perguntar se você mora no imóvel há mais de 10 anos ou não. Basicamente isso. Outros documentos serão necessários, mas que o advogado que for consultado certamente vai orientar, né? Um croquis do imóvel vai precisar, documentos pessoais e algumas outras provas, né? Foto de que está na casa, cópia do IPTU, em seu nome, não é obrigatório. IPTU por si só não prova a posse, né? Mas é uma prova que torna robusta a declaração dos vizinhos, né? Tudo que for prova de que você reside nesse endereço, conta de telefone, conta de água, conta de luz, ao longo de 10 anos, é mais do que suficiente para provar que você está no imóvel esse tempo todo. Tá certo? Bem, Salete, espero ter esclarecido aí a sua dúvida, tá bom? Não deixa de procurar o advogado aí no seu município. Roberto Ferreira, parabéns, meu Dr. Paulo e apresentador da TV Online. Melhor advogado do mundo. Opa! Obrigado, Roberto. Não sabia que eu estava com essa bola toda, não, né? Mas vamos... Não sei se sou o melhor, mas com certeza o mais resfriado eu sou. Tá certo? Tá até difícil falar, gente. Até vou tomar um golinho d'água aqui, porque a boca fica secando. Nariz entupindo, aquelas coisas de gripe, né? Pena que ao vivo a gente não pode tomar cachaça com limão, porque aí passa. Mas enfim, vamos continuar. Outra dúvida que ficou para trás é um negócio meio complicadinho. O que aconteceu? Roberto também. Não é o mesmo Roberto que se manifestou agora há pouco, é outro que ficou para trás a semana passada a pergunta, por causa da minha empolgação aqui de falar mal aí de algumas coisas que vem acontecendo nesse país, né? Mas o Roberto disse o seguinte: olha, eu aluguei um imóvel comercial para o fulano lá, ele queria abrir um comércio, não sei, acho que era de capinha de celular, aquelas coisas todas lá. Contrato por 1 ano. E ele então acabou o prazo contratual. No contrato previa que se passasse 1 ano ia ter reajuste e seria automaticamente renovado o aluguel. Mas o fulano acabou o contrato, ele pagou mais 1 mês, pagou o mesmo preço. O Roberto então falou com ele, falou, não, eu vou entregar o imóvel porque o contrato já acabou, eu vou entregar o imóvel, ficou lá 4 meses e nada de entregar o imóvel. E aí o cara saiu do imóvel sem avisar ninguém, e disse apenas, depois que tinha saído, mandou uma mensagem do WhatsApp dizendo, olha, saiu o imóvel, a chave está no vizinho. E o Roberto então me pergunta o que tem que ser feito. Bom, primeiro, Roberto, precisa saber se no contrato, geralmente isso existe em contrato de locação, o imóvel só pode ser devolvido depois de feita uma vistoria pelo proprietário, para saber se o inquilino, ao deixar o imóvel, pintou o imóvel, deixou como estava,
né? Se não tem muita sujeira, se não tem muito buraco na parede, essas coisas todas. Antes, se a vistoria está prevista em contrato, mesmo que ele saia do imóvel, enquanto essa vistoria não for feita, ele vai continuar com a obrigação de pagar o aluguel. Mesmo que o contrato tenha vencido, o tempo que ele está usando o imóvel vai contar, mesmo que ele esteja fora do imóvel. Eu explico. Porque tem que fazer uma vistoria, tem que pelo menos pintar, não é? Não é assim, vou sair, tchau, a chave está no vizinho. Não é por aí. Então, Roberto, você pode entrar com uma ação de emissão de posse, uma ação de cobrança contra esse inquilino, não é despejo, porque ele já saiu do imóvel, mas é uma rescisão contratual. O nome da ação pouco importa. Procura um advogado, né? Liga para a gente aí, meu telefone 989512198, ou então pelo Instagram, Paulo Bonadies, que a gente orienta, tá certo? Vai ter que entrar com uma ação cobrando dele todo o tempo em que ele estiver, ainda que não esteja dentro do imóvel, estiver utilizando o imóvel, até que a vistoria seja feita e as reformas necessárias sejam feitas também às custas dele. Então ele vai pagar os aluguéis atrasados e mais a reforma, se precisar da reforma, pintura ou qualquer outra coisa que tem que fazer no imóvel. Porque caso ele quisesse entregar a chave, ele tinha que entregar diretamente para o proprietário com a aprovação da entrega das chaves. Diz a lei que a locação só cessa com a efetiva entrega das chaves. Tá claro? Então, assim, entra com a ação e cobra desse fulano aí. Tá certo? O que ele fez foi má fé pura, né? Vicky, buenas noites, Dr. Paulo e equipe. Boa noite, Vicky. Muito bom te ver aqui outra vez, muito bom saber que você está assistindo assiduamente o nosso programa. Fico muito orgulhoso, viu, Vicky? Muito legal da sua parte estar nos visitando. Emanuela Bittencourt, programação muito top, doutor. Beijos, Taboão da Serra. Obrigado, Emanuela. Obrigado mesmo, de coração. Você também não é nova aqui, não é a primeira vez que você se manifesta, o que me deixa muito orgulhoso, sinal que alguma coisa de bom eu tenho falado aqui, ou que as pessoas têm enfim, recepcionado né, as minhas falações aqui. Stephanie Pereira, sempre acompanhando aqui de Portugal. Beijos, Dr. Paulo. Beijo para você, Stephanie Pereira, lá de Portugal. Muito bom ser ouvido aí da terrinha, muito bom você acompanhando o nosso programa. Como sempre, toda semana você se manifesta, isso me enche muito de orgulho, viu? Ellen Soares, boa noite, Dr. Paulo. Tenho uma amiga que cria adolescente de 13 anos, mas agora a mãe biológica quer ficar com ela, mas a filha não quer ficar com a mãe biológica. Mãe biológica falou que vai entrar na justiça. Ela tem esse direito? Bom, Ellen, a coisa é complicadinha, né? Se essa sua amiga que cria essa adolescente de 13 anos, precisa ver se ela tem a guarda judicial. Deve ter. Porque ninguém fica com uma garota sem documento nenhum, sem provar que é mãe ou sem provar que tem a guarda da criança, impunemente, né? Ela deve ter a guarda, ainda que provisória, deferida em juízo, deferida pela justiça, porque ela estaria correndo um risco muito grande, né? Mas se a garota não quer ir com a mãe, o que tem que acontecer? Você pode entrar na justiça pedindo a adoção dessa adolescente de 13 anos. Você pode pedir na justiça, você pode pedir a adoção plena da adolescente de 13 anos. Você me diz aí que ela cria essa adolescente, então muito provavelmente a adolescente está com essa sua amiga há muitos anos, né? Deve ter ido ainda criança e hoje está com 13 anos. Então quem ela conhece como mãe?
a sua amiga. Qual é a casa dela? A casa da sua amiga. Então, a mãe biológica, só porque é mãe biológica, não é assim. Vou pegar minha filha, daqui, é minha, ninguém tasca. Não é assim. Precisa ver se é mãe. Por que deixou a filha na casa dessa sua amiga? Por que largou a filha? O termo é esse. Por que largou a filha com outra pessoa? O que aconteceu para ela largar a filha? Né? Me passa pela cabeça impossibilidade por doença, me passa pela cabeça impossibilidade porque era viciada em droga, me passa pela cabeça impossibilidade porque estava presa e também, sobretudo, me passa pela cabeça porque não estava afim de criar a filha. Caiu no mundo com o namorado, foi aí viajar, conhecer o mundo, tal, não sei o quê, e esqueceu que tinha filha. Agora lembrou e quer pegar de volta. Direito ela tem, Ellen, de pedir. Direito de pedir é diferente de direito de conquistar. Direito de conquistar, direito de ter, é o que a gente chama na justiça de direito líquido e certo. Ela não tem. Seria líquido e certo se ela estivesse criando a filha, digamos assim, chega para uma amiga dela e fala, olha, eu quero namorar o meu marido pelo menos um final de semana e combina com a amiga de ficar com a filha dela um final de semana e aí a amiga não quer entregar, diz, não, agora é minha. Aí sim, ela teria direito líquido e certo de pegar a filha de volta, sob pena até de denunciar essa amiga aí por sequestro, ou cárcere privado, ou qualquer coisa que o vale. Mas não é o caso, não é o caso. Tem direito de pedir, mas esse direito dela com certeza será discutido na justiça. E se sua amiga não tiver a guarda judicial dessa adolescente, ela que corra no fórum, leve a criança junto, vai lá, todo fórum tem um lugar que chama Sejusc, S-E-J-U-S-C, Sejusc, que é um centro de conciliação lá, muito especializado em questões familiares. Então vai lá com essa menina, diz o que está acontecendo e lá o pessoal vai te orientar. Mas eu particularmente oriento, Ellen, que sua amiga entre com pedido de adoção, tá bom? Caso queira, só nos procurar aí pelos telefones que a gente indica aqui ao vivo no programa ou pelo Instagram. Tá bom, Ellen? Espero ter respondido tua pergunta aí, tá? Stella Gabriela, qual a sua opinião sobre o mercado de trabalho atual na área de direito? É uma porcaria, Stella. Uma porcaria, explico por quê. Duas causas, né? Primeiro, hoje em dia, eu vou chamar assim mesmo, tem uma fábrica, né? Uma fábrica de bacharel em direito em cada esquina que você passa em qualquer município. Hoje praticamente todo município, pelo menos aqui de São Paulo, praticamente todos os municípios têm uma faculdade de direito. Onde é que conseguem professores de nível para essas faculdades de direito? Essas faculdades de direito são inscritas no MEC, tem a chancela do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. Por quê? Porque tem muita faculdade que forma aluno, depois o diploma desse aluno que se formou não vale nada. Porque a faculdade era, por assim dizer, clandestina. Por quê? Porque não tinha autorização do MEC para formar bacharéis em direito. Há uma série de requisitos. Por exemplo, hoje em dia, não é qualquer um que pode dar aula em faculdade. O MEC obriga que tenha no mínimo mestrado, ou pelo menos pós-graduação. Então os professores têm que ter pós-graduação em direito, mestrado, o corpo docente dessa faculdade tem que ter pelo menos um doutorado e a grande maioria de mestrado. Isso é regulamento do MEC. Agora, onde é que você vai achar tanto mestre em direito para dar aula em tudo quanto é município
e onde é que você vai achar um doutor em Direito disposto a ficar numa faculdade desconhecida e tal. Um doutor em Direito, um mestre em Direito, ele tem que receber um salário condizente com tudo que ele estudou, né? Vejam vocês o seguinte, a faculdade de Direito tem 5 anos. Depois desses 5 anos, quiser fazer um mestrado, se estudar muito, e se não tiver que trabalhar, enfim, se dedicar muito, estudar muito, você fecha um mestrado em 1 ano e meio, mais ou menos, né? Na minha época, não sei como é que está hoje, que eu estou afastado da vida acadêmica, mas na minha época, para você fazer um mestrado em Direito, você tinha que comprovar na tua dissertação de mestrado, tinha que comprovar a leitura de, no mínimo, 200 livros, tá? Em 2 línguas, né? Pelo menos português e mais uma língua. Muitas das faculdades, na minha época, não aceitavam espanhol, por exemplo. Tinha que ser inglês, ou italiano, ou francês, ou alemão, enfim. A maioria optava, obviamente, por inglês, que é uma língua mais conhecida, né? Se bem que na área de Direito seria mais conveniente ter conhecimento da língua italiana, por exemplo, ou francesa, que é a base do nosso direito. Mas isso é papo para outro boteco. Então vamos lá. Depois do mestrado, se quisesse fazer um doutorado você não faz com menos de 3 anos e meio. Estudando demais, você fecha um doutorado em 3 anos. Na minha época, precisaria comprovar a leitura de no mínimo 400 livros, sendo que desses 400 livros, 20% deveria ser em 2 línguas estrangeiras. Além do português, 2 línguas estrangeiras. E o que significa comprovar a leitura de 400 livros? Que na tua tese de doutorado você mencione, né? Mencione a opinião de cada um desses 400 livros consultados, tá certo? Ou pelo menos mencione, olha, na opinião de fulano, isso, aquilo. Muito bem. Um profissional desse nível não vai se sujeitar a dar aula ou botar o nome dele numa faculdade que não esteja inscrita no MEC, não tem autorização do MEC. Mas muito bem, essa é a parte do corpo docente. Vamos falar do corpo discente, né? Dos alunos. O aluno vai para uma faculdade. O interesse da faculdade é receber a mensalidade, não é? E ter uma rotatividade grande. Então não interessa para as faculdades hoje em dia reprovar ou deixar de dependência um ou outro aluno, ou grande parte de um aluno, tal, do alunado em dependência, porque aí a pessoa não se forma, e aí toma vaga de pessoas novas, não tem rotatividade, enfim, essa é a política atual. Passar o aluno de ano, tá certo? Bem, aí ele se forma. Ah, sou bacharel em Direito, fiz 5 anos de faculdade de Direito, beleza. Vai fazer exame da Ordem dos Advogados. E aí é um pente fino. Aí é um gargalo, tá certo? Tenho notícias de que de cada 100 alunos que prestam o exame da Ordem, né, só 10 conseguem a carteira da Ordem. Se não for menos, certo? Então, assim, consegue a carteira da Ordem por uma coisa qualquer, porque eu já não entendo uma coisa, o exame da Ordem hoje em dia é teste, né? Uma pergunta de direito com alternativas. Ah, indique a certa, A, B, C, D. Que isso, gente? Estamos falando de direito, né? Assim, na ciência do direito não existe certo ou errado, né? Não existe verdadeiro ou falso. Na ciência do direito, o que existe é o verossímil e o inverossímil. A nossa lógica não é uma lógica cartesiana, tipo 2 mais 2 igual a 4. Não. A nossa lógica é uma lógica aristotélica. Tudo vai depender das circunstâncias, tudo vai depender da narrativa. É fácil de explicar. Olha só,
tem essa xícara aqui. José vai na justiça dizendo que a xícara é dele e que João tomou essa xícara dele. Muito bem. João responde à ação dizendo, não, José está louco. A xícara é minha. Ambos vão provar com documento, com história e com testemunha, cada qual dizendo que a xícara é dele. E aí tem um juiz que vai decidir. Então, o primeiro ponto que precisa ficar entendido é que ou João ou José estão mentindo. Um dos dois está mentindo. Não é? Os dois não são donos da mesma xícara. Aí o juiz vai decidir com base em quê? Com base nas provas que cada um apresentou e com base na história que cada um contou, ou seja, se a história do João, se a narrativa do João dizendo que a xícara é dele e por que ele entende que a xícara é dele, por causa disso, para comprovar o que eu estou falando, tem o documento tal, tem a foto tal, tem a testemunha tal, enfim. A história que for para o juiz mais crível vai ganhar ação. Por isso que a gente diz que o que trata, né, uma ação de direito é o que é verossímil e inverossímil. Tá certo? Muito bem. Para que isso aconteça, Estela, o advogado precisa ter leitura, precisa ter vocabulário e precisa conhecer a ciência do direito. Mas ele sai da faculdade cru. Eu tenho visto petições de advogados recém-formados que são verdadeiros analfabetos funcionais, com carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Não sabe escrever. Eu já peguei petição que não dava sequer para detectar o que diabos ele estava pedindo nesta petição. E aí vai acontecer o quê? Esse fulano abre um escritorinho, sei lá, um escritório pequenininho, e nenhum demérito, porque todo advogado começa com um escritório pequenininho mesmo. Eu comecei assim também, tá certo? Aí, e vai a carta de cliente. Aí aparece lá, ele faz por qualquer tostão, ele precisa pôr comida no prato. Qualquer tostão. Então, digamos assim, uma causa que eu cobro 10, 15 mil, ele vai cobrar R$500. Que tipo de qualidade nós podemos esperar de um profissional desse? Pergunto se ele tem livro no escritório. Não tem. Pergunto se ele tem código no escritório. Pelo menos o código. Não tem. Ele tem um livrão dessa grossura aqui, que ele comprou há 2 anos atrás, chamado Vademecum do Direito. O que é o Vademecum do Direito? É um livrão que tem Constituição, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, Código de Direito do Consumidor, CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas e por aí vai. E mais as leis mais importantes. E ele vai consultar as letrinhas lá quando lembra de consultar. Ele faz de qualquer forma. O interesse dele é ganhar uns R$500. E aí o que acontece? Ele olha pela janela e vê outro advogado, concorrente dele. Então, o mercado de trabalho para advogado é uma porcaria, por quê? Primeiro, como tem muito advogado no mercado, e como tem muito estudante de direito no mercado, é muito difícil para o advogado mais novo, recém-formado, e para o estudante de direito, conseguir um emprego num grande escritório de advocacia. O grande escritório de advocacia está sempre contratando e sempre precisando de advogados júniores ou trainees, ou estagiários de direito. Só que eles querem o quê? Procedência. Eles querem, além da entrevista com o candidato, a primeira coisa que impede o candidato de ser entrevistado é onde ele se formou. Que faculdade? Aí olha, mas que faculdade é essa que eu nunca ouvi falar? Gente, tem faculdade online de direito hoje. Tem faculdade mista de direito. Como é que vai aprender? Como eu sou velho, e alguns amigos meus advogados me chamam de dinossauro, né? Eu realmente sou jurássico,
na profissão. Por quê? Porque eu entendo que o advogado nem especialista deve ser. Eu tenho para mim que o advogado que se especializa, ele emburrece. Só sabe fazer aquilo e nada mais. Não, eu sou de um tempo em que a advocacia era encarada de forma, entre aspas, né, mais romântica. Se um determinado cliente me trouxe a causa é minha e eu tenho que dar uma solução para ele. Independentemente da área, se a área é criminal, se a área é tributária, se eu aceitei a causa, problema meu. Eu tenho que ir buscar uma solução para esse cliente. Agora, que faculdade esse fulano que está buscando emprego tem? Da onde ele veio? Qual a procedência dessa faculdade? Essa faculdade é reconhecida pelo MEC, né? E a concorrência é muito grande. Abrir um escritório hoje, recém-formado, abrir um escritório, esperar pelos clientes aparecerem, vai dar certo? Se Deus quiser vai dar certo, mas vai demorar muito mais tempo do que demorava na minha época. Na minha época era bem assim. A gente se formava, conseguia a ordem dos advogados, abria o escritório e ficava esperando os clientes aparecerem. Claro, existia o boca a boca, o advogado tem que ser um cara sociável, né? Ele tem que frequentar alguns lugares, tem que se apresentar como advogado, enfim, fazer, como dizem hoje, fazer um social, né? Para conseguir cliente. Então, Estela, o mercado de trabalho na advocacia não está bom, não. Está bom, não. Como tem muito, paga-se pouco, né? Escritório de advocacia hoje vai contratar um advogado, paga pouco. Por quê? Porque, enfim, tem muito aí para escolher. Agora, os advogados que têm qualificação, que têm origem acadêmica e que sabem o que estão falando e sabem o que fazer, esses advogados cobram caro. E os escritórios que quiserem um advogado desse tipo vão ter que pagar caros. Vai ter que pagar bem caro. É isso, Estela. Henrique Dias, boa noite a todos da TV. Ótima programação, doutor Paulo. Abraço. Abraço, Henrique. Folgo em vê-lo novamente aqui no nosso programa. Muito bom que você esteja aqui. Ó, o ponto aqui, falando, estão me dando bronca já, porque eu tenho que entrar no intervalo, no comercial nosso. Tá bom? Até já, gente. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfis de redes sociais. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834. Estamos aqui de volta com o programa Direito do Povo, sob o patrocínio de RB Marketing Político, que é quem nos suporta aqui, né, nesse programa. É quem nos paga, a fortuna que eu ganho. Mentira, gente. Nós fizemos aqui uma troca de gentilezas, né, a RB e eu. Mário Barros, lá de Angola, Mário. Se não me falha a memória, Mário Barros é lá de Angola. Novamente aqui nos assistindo, que me enche de orgulho, né? Boa noite, tio Paulo. Opa! Boa noite, sobrinho. Em Angola, um casal, mais 2 milhões de... Assim, o acusado é solto por insuficiência de prova. Como é que fica esse caso? Bom, pelo que eu entendi aqui, um casal praticou um estelionato, vou botar em reais aqui, de mais de 2 milhões de reais, e mesmo assim o acusado foi solto por insuficiência de provas. Como é que fica esse caso? Bom, primeiro, Mário, não dá para comentar um caso que eu não conheço, mas é aquilo que eu estava falando, né?
tudo vai de provas. Num caso criminal, o que acontece? Lembra do exemplo que eu falei do João e do José? No caso criminal, tem um acusador que é sempre o Ministério Público. O Ministério Público, ele não está defendendo a vítima. Ele não é advogado de defesa da vítima. Ele é advogado de defesa da lei, né? O promotor, Ministério Público, acusador, ele existe por conta da lei. O juiz exerce a sua profissão em função da lei. E o advogado existe e funciona na sua profissão apesar da lei. Por que eu digo isso? Porque a função do advogado, num caso criminal, é observar se todas as leis, todos os direitos do acusado estão sendo respeitados. E claro, se ele tiver certeza e prova da inocência do seu cliente, ele tem a obrigação de provar a inocência do seu cliente. Agora, muita gente, aqui no Brasil também, muitas vezes causa muito espanto, causa muita espécie à população, um bandido famoso ser preso e dali 4, 5 meses sair por algum motivo. Que motivos são esses, né? Motivos técnicos. Por isso é que se fala, não, o bandido que tem dinheiro, o rico que tem dinheiro para contratar um bom advogado e não fica preso muito tempo. É verdade, eu posso concordar com isso. Por quê? Porque o bom advogado, ele vai observar, ele conhece todos os direitos do seu cliente. Direitos dentro do processo e direitos enquanto pessoa. Se um desses direitos for inobservado, for desrespeitado pela justiça, ele tem a obrigação de pedir a soltura do acusado, do seu cliente, não é? Isso é culpa do advogado que está defendendo? Não. Isso é culpa da justiça? É. Eu posso dizer que é. Do juiz? Não. Mas do promotor? Sem dúvida. Porque o promotor tem a obrigação de acusar dentro dos rigorosos limites da lei. É o que universalmente se chama, né, de... É um termo técnico aqui que eu não quero usar, mas assim, a lei existe para ser observada. O processo, ele é todo regrado em lei. Toda a Constituição, aqui no Brasil, a gente chama de o devido processo legal. Devido processo legal. Por que devido processo legal? Porque todos os passos do processo estão previamente delineados na lei. Um processo judicial, não sei aqui se alguém já teve curiosidade de ir a um ensaio de balé, né? Você vai no ensaio de balé, muitas vezes você vê uns pezinhos desenhados no palco, no giz, tem lá uns pezinhos desenhados, para que a dançarina ou o dançarino não se esqueça de andar por aqueles passos. Processo é a mesma coisa. Processo vem de procedere. Procedere que vem do latim. Procedere não significa só proceder, significa andar em latim, da origem latina. Procedere significa andar para frente, sempre para frente, com passos marcados. Isto é o devido processo legal. Se, por preguiça, por desconhecimento ou por desleixo, o acusador não dá aquele passo, ou dá um passo em falso, o acusado será posto na rua. É isso.
universalmente conhecido devido ao processo legal. O termo mais comum, mais universal, em inglês, due process of law. Tá certo? É isso. Neide Silva, boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Neide. Prazer em tê-la aqui com a gente no nosso programa. Tá certo? E é verdade, viu? Muita gente estranha por que diabos um bandido famoso é posto na rua. Por causa de tecnicalidades que não foram observadas pelo Ministério Público. Eu já participei de uma palestra, de um simpósio numa universidade, em que o advogado, o promotor, começou a falação dele, né? Falou primeiro o reitor da universidade, depois passou a palavra para um representante do Ministério Público. Não, primeiro quem falou foi um juiz, né? Depois falou um representante do Ministério Público, e ele disse mais ou menos esta frase assim, ó: a gente faz, aí vem o advogado e estraga tudo. Como assim? Eu fui obrigado a objetar, fui obrigado a bater na mesa, literalmente, dizer, não, o advogado não estraga nada, não. Você que não trabalhou direito. O advogado está lá para observar os direitos, se os direitos do cliente dele estão sendo observados. Se você não observou, não fui eu ou o advogado que estragou o teu trabalho, não. Foi o teu trabalho que estava mal feito. É bem por aí. E essa compreensão é difícil chegar no povo. É difícil que o povo tenha essa compreensão. É verdade que algumas decisões judiciais deixam a gente meio perplexo, né? Tem decisões pipocando por aí, aqui no Brasil mesmo, que não dá para entender. Né? Rebeca Vargas. Que bom que alguém se manifestou aqui, porque eu já ia falar mal de um trem que aconteceu hoje aqui, mas enfim. Rebeca Vargas, boa noite, doutor Paulo. Você é um ótimo advogado. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Que bom. É bom ter um elogio a essa altura do campeonato. Né? Mas assim, eu não queria... A Lúcia Musa. Ô, Lúcia, tudo bem, querida? De novo, nós por aqui, eu e você. Boa noite. Fico muito contente, Lúcia, de você nos acompanhar aqui, viu? Abraço para você também. Um beijo. Eu não queria falar não, mas vou falar. Tá certo? Hoje pipocou a notícia de uma decisão que o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mandou anular todos os processos que foram baseados no acordo de leniência da Odebrecht, da construtora Odebrecht. Chegou a dizer que a prisão do presidente Lula foi um escândalo, um dos erros judiciais mais clamorosos desse país, tal, não sei o quê. Primeiro, a meu ver, é uma decisão absolutamente descabida, né, que extrapolou os limites do pedido. Vou esclarecer, vou explicar. Esse processo que obteve agora a decisão monocrática, ou seja, só o Toffoli escreveu isso, não foi o Supremo que decidiu, foi ele. A defesa do presidente Lula, do réu Lula, na época, reclamava o seguinte: olha, eu quero ver tal prova e eu não consigo acessar essa prova. Eu quero conhecer, eu quero ter ciência da contabilidade paralela da Odebrecht e não conseguia ter. Eu quero ter acesso a esse tipo de prova e não consigo, nem o juiz, que na época era o Moro, nem o Ministério Público, Dallagnol, acho, não sei o quê, me deixam ver. Muito bem. Isto pode? Isto não pode. A defesa tem toda a razão de reclamar. Tanto é que essa ação chama-se reclamação. Reclamou, dizendo: o meu direito de defesa e o direito do meu cliente não está sendo observado. Isto foi verdade? Foi.
Aparentemente foi. Mas aí veja, primeiro, a prisão do Lula não foi causada pela denúncia, pelo acordo de leniência da Odebrecht. Não foi. A prisão do Lula foi causada por conta do triplex, né? Aquela, como é que chama? Aqueles apartamentos de quarto, sala, cozinha, banheiro, do mesmo cômodo. Aquela kitnet de 3 andares que o Lula nunca admitiu que tenha sido dele. Embora o mundo inteiro saiba que tenha sido dele, né? Ele foi preso por causa dali. Não teve nada a ver com o Odebrecht. Então acho que o Toffoli, que por sinal está no Supremo Tribunal Federal, porque foi escolhido pelo então presidente da República, o Lula, não me lembro se no primeiro ou segundo mandato do Lula, quem escolheu o Toffoli para o Supremo Tribunal Federal foi o Lula. E o Toffoli era advogado eleitoral do Lula. Começa aí o negócio. Segundo, me parece, vejam, vocês viram o pedido, né? O pedido era uma reclamação, eu quero ver tal prova, e o juiz e o promotor não deixam. E eu tenho esse direito, é verdade, ele tem esse direito. Agora, devia o julgador limitar-se a responder apenas o que foi requerido. O que ultrapassar disso, o que extrapolar os limites do pedido, ou daquilo que foi pedido, fica por conta da discricionariedade do magistrado. E digo mais, pode até anular a sentença. Uma sentença ultra petita, como a gente chama. Ou seja, ultrapassou os limites daquilo que foi pedido. Entendeu? Enfim, eu não li inteira a decisão, eu li partes da decisão, as partes escandalosas dessa decisão. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, gente. Faz de conta, por essa decisão, faz de conta que não teve corrupção no Brasil. Faz de conta que nada existiu. Faz de conta que a Odebrecht não devolveu dinheiro, que um monte de empresa não devolveu dinheiro. Faz de conta que a Petrobras não foi lesada. Não é? Estamos num país que faz de conta, né? Em vez de Brasil, Alice no País das Maravilhas. É mais ou menos isso. Bruno de Lúcio, boa noite, doutor Paulo. Parabéns pela programação. Abraço para você, Bruno. Bom vê-lo aqui novamente no nosso programa. Então, gente, assim, eu vou ficar quietinho. Vou calar minha boca aqui, porque senão daqui a pouco vai ter petista doido da vida comigo aqui. Porque tem petista que é como corintiano, como flamenguista, como torcedor de time de futebol. É assim, né? Quer dizer, é fanático. Né? Fanático. Vamos lá. Mas, enfim. Tá bom, vai, gente. Maria Nunes. Preciso de um advogado na audiência de custódia. Olha, Maria, é obrigatório? Não. É bom? É bom. É bom ter. É bom ter. Mas não se preocupe, porque se for obrigatório, dependendo do caso aí, se for obrigatório, o juiz vai nomear um advogado chamado advogado ad hoc, né? Um advogado que ela olha no corredor assim, a juiz ou o juiz, né? Olha no corredor, vem um advogado e fala, doutor, vem cá, vou fazer um favor para mim aqui, senta aí, você vai ser advogado da Maria Nunes aqui nessa audiência de custódia. Entendeu? E o advogado é obrigado a aceitar, obrigado a ficar quieto e comparecer. Tá certo? É isso, Maria. Espero ter esclarecido aí. Né? Não é obrigatório, mas é bom ter. Tá certo? Jaqueline Gomes, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação, abraços de Portugal. Ô, Jaqueline, bom saber que tem mais uma na terrinha aí mandando abraço. Eu que mando abraço para vocês aí, viu? Ver se vocês
Então, num calorzinho gostoso aí, né? A gente aqui tá morrendo de frio hoje, viu? Parece que amanhã vai esquentar e tá tudo louco aqui, né? 2 dias com frio, o resto em pleno inverno aqui a gente já teve 31 graus na cidade de São Paulo. Traves, novamente Trazes, bom te ver aqui de novo. Excelente trabalho para si, que continues a nos despertar. Obrigado, Traves, muito bom saber que tem aí um povo de Angola nos seguindo, nos assistindo. Eu tenho muito orgulho de estar sendo ouvido e visto por pessoas da língua portuguesa. Não vou aqui dizer no mundo inteiro, porque até agora eu só vi Portugal, Angola, da língua portuguesa, pessoas se manifestando do Chile e da Argentina, né? Até agora eu vi isso, mas é muito bom a gente saber que esse programa ultrapassa os limites da fronteira brasileira, né? Eu não sei se adianta muito, porque, enfim, as leis brasileiras servem para os brasileiros, né? Cada país tem a sua lei aí, a sua Constituição, mas a ciência do direito, gente, é universal. Embora o advogado, os juízes, o Ministério Público estejam restritos a utilizar a ciência do direito segundo as leis do seu próprio país, a ciência do direito, a ciência que tem como objeto o ser humano, porque é disso que se trata, o objeto da ciência do direito é o ser humano. Não existe outro. Tá? Ah, não, mas existe o direito constitucional, existe o direito tributário, existe o direito disso, o direito daquilo, existe tudo isso. Acima disso tudo, dessas espécies, né, existe o direito. Ciência do direito, ela é universal. O direito nasce com o homem, tá certo? Eu vou deixar aqui, já está acabando o programa, eu vou deixar uma frase para vocês pensarem. Uma frase de um dos maiores juristas que este país já teve, Clóvis Bevilacqua. Não, desculpa, gente, burro que eu sou. Rui Barbosa. Ele dizia o seguinte: o direito prescinde da lei, porque esta é efêmera enquanto aquele é perene. O que ele quis dizer com isso? Que o direito não se modifica, o que se modifica é a lei. Então, se você tem um direito, você nasceu com ele e brigue por ele, independentemente do que a lei diz. Para isso existem os advogados, para discutir e comprovar para o juiz que, no caso do seu cliente, naquele caso específico, aquela lei não se aplica, por conta de circunstâncias. Como já dizia um outro jurista brasileiro, é possível praticar muita injustiça em nome da lei. Não é? Durmam com essa verdade. Infelizmente é assim. Boa noite, gente. Bom feriado a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. E não hesitem em nos procurar caso precisem de algum aconselhamento jurídico, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito boa noite. Obrigado. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. John Lennon de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse, São Tomé das Letras. Olá pessoal do Japão Show! Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.